Então, bom dia, gente. Hoje é dia 5 do, do 8. Nossa segunda aula do mês de agosto, né? Hoje eu vou falar sobre teoria de conjuntos e vou compartilhar minha tela aqui. Pergunto se todos conseguem ver. O Fábio me mandou uma mensagem sobre não conseguir ver as aulas gravadas. Fábio, tem duas formas de... Você me ouve, Fábio? Bom dia. Bom dia, pode falar, professor, estou ouvindo. Tem duas formas de acessar essa aula. Ou você pode acessar até baixando a aula ali na linha do tempo do Teams, né? Naquela, da nossa equipe. Ou você pode entrar no stream. Acessa o stream. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se aqui. Tá vendo minha tela, Fábio? Tô vendo. Então, eu acesso o stream aqui, nesses três aplicativos, nesses três pontinhos, né? Olha, aqui tem um stream. Quando você clica nele, ele te manda para essa página aqui, né? Eu clico no stream aqui, acaba entrando no seu não e-mail, né? Na sua página de aplicativos do e-mail da UNB, né? Quando eu vou aqui, meu conteúdo, eu posso olhar meus vídeos, né? Ou eu posso entrar em grupos, acessar a Álgebra 1 Turma B, e aqui estão os vídeos, olha. Eu posso carregar vídeo, possivelmente essa função vocês não terão, né? Mas aí aparecem os vídeos das aulas gravadas aqui. Deixa eu ver. Vídeos. Já anexei 4 vídeos, né? Olha. 4 vídeos. Tudo bem, Fábio? Beleza, professor, obrigado. Entendi. Então tá. Pera aí, gente, só desligar um alarme ali, peraí. Então tá bom. Deixa eu ir para a aula aqui, então. Vamos lá. Então hoje é a aula do dia 5, né? Então, aula de álgebra 1, 5/8/2021. Bom, como eu prometi, eu vou falar hoje sobre conjuntos, né? Então, eu vou colocar aqui, sem querer ser muito otimista, mas eu vou falar sobre teoria de conjuntos, aquilo que a gente vai usar durante o curso, tá? Então, mas primeiro eu vou dar uma reolhada na aula passada, só para ficar claro que em pé estamos, né? Bom, na aula passada, eu
Fiz aquele exercício 5, né? De mostrar que é possível obter o P, então, que a partir dos conectivos negação e negação. Eu também perguntei para vocês, nesse exercício, se é possível obter o ou a partir da negação e do e. Ou seja, é possível obter a disjunção a partir da negação e da conjunção. E depois entrei nos conceitos de tautologia, contradição e contingência. Expliquei cada um, né? Tautologia é uma coisa que é sempre verdade, contradição é o oposto disso, né? Não exatamente o oposto, mas é aquilo que a negativa de uma contradição ou de uma tautologia é uma contradição. E as contingências são aquelas que não tem somente um valor lógico não, possível. Aparecem os dois, né? E a partir disso eu defini que é equivalência e implicação, né? E é aqui que vem a ideia de demonstração. Assim, é aqui que a gente usa essa concepção de demonstrar. E aí eu falei um pouquinho sobre a demonstração por contrapositiva, que é desse exemplo 7 aqui, porque mostrar isso daqui, P então Q, é o mesmo que mostrar não Q, então não P, né? Parece muito mesmo com a prova por absurdo, mas na verdade é um pouco diferente. O que você faz? Você tem uma proposição P, então Q, você quer mostrar que ela é verdadeira, né? Você pode fazer o seguinte, partir de P e chegar em Q, né? Por argumentos aí que envolve o que você sabe da teoria, a partir de P chegar em Q. Mas às vezes esse processo direto não é tão simples, então você pode tentar usar o que você tem em mãos e você vê que não é tão simples. Então você pode negar a tese, que é negar Q, e chegar de uma forma direta na negativa da hipótese. Então, como isso aqui é equivalente a essa daqui, então você demonstrou essa daqui, que essa é verdadeira. Tá? E a demonstração por absurdo, que é a demonstração por contradição, você você toma você percebe que a contradição C, se você pegar a proposição não P, então C, isso aqui equivale à proposição P. Então, normalmente, a demonstração por contradição, você não tem muito claro quem são as hipóteses, você só tem uma tese que você precisa demonstrar. E aí fica difícil saber o que usar para demonstrar P. Então, você pode fazer o seguinte, fazer uma forma bem indireta, que essa demonstração é uma das demonstrações mais indiretas que tem, né? Você supõe que não vale P. Se não vale P, você chega numa contradição, então P vale. Por quê? Porque não P, então Q, ou não P, então C, esse C, na verdade, para a gente é uma contradição, equivale a P. A gente demonstrou isso, né, por, pela lei de equivalência ali. E aí você tem que P vale, né? Se você consegue demonstrar que isso aqui, essa proposição é verdadeira, então essa equivale. Ou seja, você parte de não P e chega numa contradição. Ok? Então vale P. Gente, alguma dúvida sobre esse exemplo 8 aqui? Por que a gente usa essas demonstrações por absurdo? Perguntas? Bom, e aí eu falei também sobre o princípio de indução, que é um princípio bem interessante, né? Mas antes eu defini para vocês o que é uma função proposicional. Uma função, ela é proposicional se ela pega, nesse caso, com domínio dela, os naturais, que é bem específico para a gente, ela é uma função proposicional se ela pega os naturais e leva nesse conjunto de V, F aqui.
onde V denota o valor lógico verdadeiro e o F denota o valor lógico falso. Pega cada N e leva em P de N. Isso aqui é uma função proposicional com domínio N, né, os naturais. E a partir dessa definição 9, a gente enuncia o princípio de indução, que ele é bem simples de enunciar. E conseguimos, na verdade, aqui com ele, demonstrações sobre afirmações que envolvem uma quantidade inumerável e infinita de afirmações. Por exemplo, olha, suponha que para... Um exemplo disso é isso aqui, né? Perdão, deixa eu falar um exemplo antes. Mostra que 2 elevado a n é menor ou igual que n fatorial. Por que eu digo que tem infinitas afirmações aqui? Porque para cada n você tem uma afirmação. Para cada n maior ou igual que 4, você está falando que 2 elevado a 4 é menor ou igual que 4 fatorial. Você está falando que 2 elevado a 5 é menor ou igual que 5 fatorial. Você está falando que 2 elevado a 6 é menor ou igual que 6 fatorial. E assim vai. Ou seja, esse crescimento exponencial aqui não é suficiente para passar o crescimento desse fatorial. Né? Então, você está falando de infinitas afirmações aqui. E demonstrar isso, às vezes, não é um processo tão simples. Não dá para demonstrar por uma forma direta, ou por um absurdo, ou por contrapositiva. Você pode usar o processo de indução. O que diz o processo de indução? O processo de indução fala assim, olha, suponha que para um A pertencente a N, vale que P de A é verdadeiro. E ainda vale o seguinte, se o N for maior ou igual que A e P de N V, então P de N mais 1 também é V. Ele está falando assim, olha, você consegue detectar a verdade de N mais 1 a partir da verdade de N. Você detectou aqui a verdade de N mais 1 na função proposicional a partir da verdade em N, né? Para um N maior ou igual que A. Suponha então que vale essas duas coisas na sua proposição, na sua função proposicional. Então, na verdade, o que acontece é que P de A é verdade para todo mundo que está em A. E esse A é definido como todos os elementos que são maiores ou iguais ao A minúsculo aqui, que é um subconjunto de N. Ou seja, a partir de A, todo mundo vale, todo mundo é verdade. Por quê? Porque o próprio A é verdadeiro. Aí eu uso esse fato aqui. Para N maior ou igual que A, P de N é V. Então, se eu jogo o A no lugar do N aqui, quer dizer que P de A mais 1 é V. Aí eu pego o A mais 1 e jogo de novo no lugar do N. Aí eu chego que P de A mais 2 também é V. Depois eu chego que P de A mais 3 é V. E assim para todo mundo. Então quer dizer que isso aqui vale. Né? Essa parte aqui, P de A é igual a V para todo mundo. E aí eu resolvi esse exemplo usando essa concepção aqui do princípio de indução. Né? O que eu fiz? Então tá. A gente define a seguinte função proposicional. P de N, né? Onde P de N é o valor lógico da afirmação. Então, eu peguei a afirmação e falei assim, ó, qual que é o valor lógico de 2 elevado a n menor ou igual que n fatorial? Eu falei que, olha, para n igual a 3, o valor lógico é f, porque, na verdade, 8 não é menor ou igual que 6. Mas para 4 já vale. Então, essa primeira parte aqui, com a igual a 4, é verdadeira. Agora tem que ver se a segunda vale. Eu vou pegar um n maior ou igual que a, supor que P de n é igual a V, e chegar que P de n mais 1 também é V. Vamos ver, ó. Se n for maior ou igual que a, note que 2 elevado a n mais 1, aí eu estou supondo aqui, olha, a hipótese de indução é essa. Que isso aqui é menor ou igual que n fatorial. Aí eu troquei essa parte aqui por n fatorial. E aí dá para chegar fácil que isso tudo aqui é menor ou igual que n mais 1 fatorial. Porque esse 2 aqui é menor ou igual que n, quando n for maior ou igual que 4. Logo, para n maior ou igual que 4, P de n igual a V implica P de n mais 1 V. Ou seja, P de n V
então P de N mais 1 também é V. Então, pelo princípio da indução, que é isso daqui, a gente demonstrou que isso daqui é sempre menor ou igual que 4, ou menor ou igual que N fatorial para N maior ou igual que 4. Esse é o princípio de indução, sendo dito de uma maneira, com uma linguagem de lógica, né? Tudo bem, gente? Isso? Perguntas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Então, ok. Vou voltar aqui na teoria de conjuntos para a gente começar agora nosso estudo de estruturas. Agora sim a gente vai começar a estudar coisas, já começar a estudar estruturas algébricas, né? Assim, não diretamente grupos, corpos, anéis, essas coisas, mas pelo menos já começa a estudar conjuntos, funções, produtos cartesianos e coisas do tipo, tá? Então, para nós, pessoal, um conjunto ela é uma coleção de objetos, ok? Eu vou começar da maneira... Não vou colocar definições nem nada, vou fazer de uma maneira bem informal, porque a ideia de conjunto, ela é um princípio que às vezes acontece e a gente consegue pensar sem ficar definido formalmente. Então, eu vou colocar assim, olha, um conjunto Um conjunto é uma coleção de objetos que recebem o nome de elementos, né? Recebem o nome de elementos. É melhor escrever assim, ó. Onde Aí eu vou falar assim, cada objeto, cada objeto recebe o nome de elemento, né? Elemento. Exemplo, né? Se A é um conjunto e o X é um objeto de A, então eu digo que X pertence a A, né? Só colocando assim. Assim, se A é um conjunto e X está em A, é, é um elemento, é um objeto de A, então diremos que X pertence a A, né? Da maneira escrita seria X pertence a A, pertence a A, ou que X é um elemento de A. Elemento de A. Tudo bem? Uma coisa importante em conjuntos é que a gente
existe um conjunto que não tem elementos, tá? Então, isso é meio contraditório com essa ideia de coleção de objetos, né? Mas a gente vai deixar aqui claro que existe um conjunto que não tem elementos, ok? Então, existe um conjunto que não tem elementos. Não tem elementos. Esse conjunto é denotado por conjunto vazio, né? É chamado de conjunto vazio. De conjunto vazio. É meio estranho falar, né? Se conjunto é uma coleção de objetos e a gente assume que existe um conjunto sem objetos, então ele não seria propriamente um conjunto. Mas sim, a gente assume que o conjunto vazio ele já parte do princípio que existe um conjunto sem objeto nenhum. E ele tem que existir esse conjunto, né? E três, uma outra hipótese aqui, que é uma hipótese para não ter contradições, que é a seguinte: nenhum conjunto é um elemento dele mesmo, tá? Nenhum conjunto é um elemento de si próprio. Ou dele mesmo, né? Vou colocar assim mais informal, dele mesmo. É estranho, né? Falar que um conjunto é um elemento, é porque, na verdade, a gente não definiu o que é um objeto, né? A gente só falou que um conjunto é uma coleção de objetos, mas objeto pode ser qualquer coisa, inclusive conjuntos. Então, a gente já supõe isso daqui para não ter contradição. Por exemplo, o conjunto de todos os conjuntos. Esse conjunto de todos os conjuntos, ele está bem definido? De certa maneira, a gente não pode falar que ele está bem definido, porque se ele existe, esse conjunto de todos os conjuntos, ele sendo um conjunto, seria um elemento de si próprio. E aí seria estranho um conjunto ser um elemento dele mesmo, né? Então, para nós, não, quando a gente coloca essa terceira opção, é, essa terceira, como é que eu poderia chamar isso aqui? A terceira instrução aqui, a gente tira essa contradição do conjunto pertencer a ele mesmo, tá? Então, um conjunto para nós é uma coleção de objetos, onde cada objeto recebe o nome de elemento, né? Como exemplo, se A é um conjunto e X é um objeto de A, então diremos que X pertence a A ou que X é um elemento de A. Existe um conjunto que não tem elementos, esse conjunto é denotado por vazio e chamado de conjunto vazio. Nenhum conjunto é um elemento dele mesmo, então que eu estou dizendo é o seguinte, olha, que um conjunto A não pode pertencer a A. Isso aqui é a afirmação que a gente já tem como um princípio, ok? Então vamos lá.
Vamos fazer exemplos, né? Então, exemplo 1. Então, para começar, gente, um conjunto, ele pode ser dado de várias formas. Ele pode ser dado através de uma lista, né? Uma lista de onde seus elementos são dados. Então, um conjunto pode ser dado por uma lista. Pode ser dado por uma lista. Exemplo, eu poderia colocar um conjunto assim. A igual. Aí eu coloco lá uma lista de elementos que A tem. 1, deixa eu ver, 3, menos 5, ou menos 4, 2 sobre 5, e assim vai. Isso aqui é um conjunto com 4 elementos, né? Ele tem 4 elementos, e eu sei quem são os elementos. Está aqui a lista dos elementos. Ou eu poderia fazer também um conjunto que, a princípio, nada é dito sobre finitude. Então, eu poderia ter um conjunto infinito. 2 sobre 5, 4 sobre 5, 8 sobre 5, e assim vai, né? 2 elevado a n sobre 5. Ou seja, todas as potências de 2 dividido por 5. Isso aqui é um conjunto infinito, né? Então aqui está. E a gente também pode colocar um conjunto através de uma propriedade. Também podemos denotar um conjunto. Podemos dar um conjunto através de uma propriedade. Propriedade. Por exemplo, poderia colocar um conjunto assim, olha. C são os elementos. Aí eu teria que dizer aqui, né? Onde, o universo que eu estou trabalhando. Ah, são os elementos dos inteiros, de tal forma que x está entre -3 e 4. Esse conjunto poderia ser dado através de uma lista também. Eu poderia pegar os elementos -2, -1, 0, 1, 2, 3, né? Ou o -3 também estaria aqui. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Seria uma lista e daria C. Só que eu também posso dar como uma propriedade, assim. Às vezes a lista não é suficiente para dar o conjunto. Então, por isso que às vezes a gente usa a propriedade. Por exemplo, olha, D igual aos elementos reais, aos elementos em R, tais que o x está entre 0 e 1. Vocês conseguiriam listar todos esses valores numa lista? E a resposta é: não, não dá para ficar listando eles, mesmo que a sua lista seja infinita, igual a lista do B. Porque a quantidade de elementos reais que existem entre 0 e 1 é uma coisa que você não consegue enumerar, é não enumerável, tá? Então, tá aí uma primeira coisa
dessa possibilidade de dar um conjunto interessante, né? Através de uma propriedade, né? Eu sei quem são os elementos e sei qual que é a propriedade que eles satisfazem. Então, eu sei como é que é o conjunto. O conjunto está bem definido, né? Até o vazio pode ser assim. O vazio, eu posso definir o vazio assim, olha. O vazio é o conjunto de todos os conjuntos. A é conjunto. Tal que A pertence a A. Opa, A pertence a A. Isso aqui eu posso dizer que é o conjunto vazio. Por quê? Porque a gente já está supondo que não existem conjuntos que é um elemento dele mesmo. Então, não tem ninguém que satisfaça isso. Então, esse conjunto não tem elementos. Tudo bem, gente? Isso? Fiquei um pouco meme da Nazaré agora, mas acho que entendi. Tudo bem? Então tá. É... Ok. Então, vamos continuar com uma outra relação agora aqui. Então, dizemos que um conjunto está contido em outro, né? Dizemos que um conjunto A está contido, e aí contido é a palavra de inclusão, né? Eu digo que o A está incluso em B ou contido, contido em B, em outro conjunto B. Vou colocar só em outro, né? Não precisa desse em um, não. Em outro conjunto B, B, se se dado x pertencente a A, temos que x também pertence a B. Ou seja, se toda vez que eu tenho um elemento em A, esse elemento pode ser também detectado em B. Tá? Então, exemplo 2, né? A. A gente pode ter aquelas relações de inclusão, né? Só colocando aqui, gente, qual que vai ser a notação? Notação. A contido em B. Eu sempre coloco esse igual aqui, porque pode ser que seja B, né? Os naturais, gente, olha, eles estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, que estão contidos nos complexos, né? Tem essa relação aqui de estarem contidos, né? B, é, 1, 2, 3 está contido nesse conjunto X pertencente a R, tal que o X está entre 0 e 4. Ok? C, dado A um conjunto, segue que o próprio A está contido em A e o vazio está contido em A.
Isso aqui é claro, né? Todo elemento de A pertence a A. Então, se eu pegar um objeto, um elemento de A, eu consigo ver que ele também pertence ao A. Então, satisfaz essa relação do se X pertence a A, temos que X pertence a B. Né? E agora, esse aqui, o vazio está contido em A? Aqui é uma demonstração meio que por vacuidade, né? Então, demonstração de que o vazio está contido em A. Bom, como é que eu poderia fazer isso? Eu posso supor por absurdo que não vale. Então, suponha por absurdo, aí que está. Aqui que está a demonstração por contradição. Por absurdo, que... Vou colocar vírgula, vírgula. Suponha por absurdo que o vazio não está contido, eu coloco uma risca assim, em A. Então, deve existir um X pertencente ao vazio, tal que o X não pertence a A. Essa é a afirmação de que não está contido. Né? É diferente dessa aqui. A gente está falando assim, ó, X pertence a A, então X pertence a B. O oposto, dizer que isso não vale, é dizer que tem algum elemento aqui que não está aqui. Né? Em notação matemática, olha, dizer que A está contido em B é o mesmo que dizer assim, ó, qualquer X pertencente a A vale que X pertence a B. Né? Qualquer X pertencente a A, então X pertence a B. Bom, o que seria negar isso? Existe um X pertencente a A, tal que o X não pertence a B. Né? Então, eu estou dizendo aqui. Então, deve existir um X pertencente ao vazio, tal que o X não pertence a A. Ok? Então, tá aí. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque essa afirmação já é um absurdo, olha. Não existem elementos no vazio. Como? Como não tem elementos, segue que temos o absurdo. Vou colocar aqui, temos uma contradição. Temos uma contradição. Contradição. Então, está aí um fato interessante que fala o seguinte, que todo o vazio está contido em qualquer conjunto. Ok? Mas eu não estou afirmando aqui que o vazio pertence ao vazio. Eu não estou afirmando que o vazio pertence a A. Inclusive para o próprio A sendo vazio. Isso aqui não acontece. Né? Isso aqui não acontece. O que acontece é que o vazio está contido no vazio também.
ok? Um exemplo interessante que a gente pode fazer, usando essa concepção do vazio, é essa daqui, olha. Eu posso construir um conjunto infinito somente usando a concepção de vazio. Eu vou até colocar em vermelho mesmo, porque ele não tem a ver com essa coisa de inclusão aqui, né? Essa relação de inclusão. Relação de estar contido. Eu poderia construir um conjunto infinito da seguinte maneira. Eu poderia começar assim, ó. O primeiro elemento do conjunto que eu vou colocar nele é o vazio. O segundo é o conjunto formado pelo vazio. Esses dois elementos são distintos, porque aqui é o vazio e aqui é um conjunto formado pelo vazio. Depois eu posso pegar um conjunto formado pelos dois elementos anteriores. O vazio e esse daqui. Depois eu posso pegar um conjunto formado pelos três elementos anteriores. Então, o vazio, esse daqui e esse daqui. É uma construção meio que recursiva, né? Eu estou definindo o seguinte através do anterior. Através dos anteriores. E assim eu posso ir construindo e eu tenho um conjunto potencialmente infinito. Ok? Potencialmente com infinitos elementos. E aí eu posso definir também agora... Tudo bem, gente, isso? Essa concepção de ter Sim. uma construção infinita através dos anteriores, meio que recursiva, né? Eu defino... Professor, Pode falar. nesse caso, a gente poderia afirmar que existem conjuntos que são vazios maiores que outros, Vazio maior que outro? porque esse aí, do exemplo do D, ele tem elementos infinitos, porém ele é vazio. E um conjunto que só tem o vazio, ele ainda seria vazio, mas ele não seria finito. Então, tipo, ambos são vazios, mas um seria maior que o outro. Faz sentido. Você fez uma afirmação aí que não é verdadeira. Esse conjunto que eu coloquei no D, ele não é vazio. Ele tem elementos. Ah, entendi. Ele tem, na verdade, infinitos elementos. Os elementos dele são formados por conjuntos. Note que nessa afirmação que eu coloquei aqui, os meus conjuntos, eles não podem ter ele mesmo como elemento, mas ele pode ser um conjunto de conjuntos. Esse é um exemplo. Aqui é um conjunto de conjuntos. O primeiro elemento dele é o conjunto vazio. O segundo é o conjunto formado pelo conjunto vazio. O terceiro é o conjunto formado pelo conjunto vazio e o conjunto do conjunto vazio. E assim segue recursivamente. Entendi. A cada passo aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, esse elemento não é igual a esse. Esse elemento não é igual a esse. Ou seja, eu estou usando a seguinte ideia, a seguinte concepção, que essas duas coisas são diferentes, e elas são diferentes. O vazio não é igual a pegar o conjunto só com o vazio. Tá? Então aí eu consigo uma concepção de que eu consigo construir infinitos elementos a partir dos anteriores. Ok? E aí eu vou entrar com a concepção de que um conjunto é igual ao outro, né? Então dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B, ao conjunto B, se A está contido em B e B está contido em A.
Esse igual, a gente usa o sinal de igualdade mesmo. A notação é essa daqui. A notação é A igual a B. Tudo bem? Por exemplo, olha, eu posso dizer exemplo 3. Podemos dizer aqui, olha, que 1, 2, 3, isso daqui é igual a x pertencente a R, tal que... não. Pertencente a R, não. X pertencente a Z, tal que o x está entre 0 e 3. São iguais, né? Porque, olha, o x maior que 0, o inteiro maior que 0 é 1. Então, começa no 1 esse aqui. Um segundo maior que 0 é 2, e é menor que 3. E um terceiro seria o 3, que é menor ou igual que 3. Então, está aí. Né? Eu poderia dizer também que o vazio é igual a x pertencente a R, tal que x ao quadrado é menor ou igual... menor que 0. Esse conjunto é vazio porque não existem valores reais elevado ao quadrado de negativo. Ok? Então, o vazio já está propriamente contido aqui. E agora só falta mostrar que não tem elementos que estão contidos. Só falta mostrar que esse aqui está contido aqui, no vazio. Mas ele está, porque não tem elementos reais que dê 0, né? Então eu já sei falar quando dois conjuntos são iguais. Eles são iguais se eu pego um elemento de um e consigo mostrar que está no outro, e pego um elemento do outro e consigo mostrar que está nesse primeiro, nesse 1. Ok? Então temos já temos uma relação de inclusão, que é saber quando o conjunto está contido no outro, e temos também uma ideia, uma concepção de igualdade. Tá? Agora eu posso colocar algumas operações também entre conjuntos. Né? Operações entre conjuntos. Então, vou colocar assim, operações de conjuntos. Eu vou enunciar algumas aqui, mas sem ficar perdendo muito tempo com cada uma, porque eu vou... A primeira definição aqui é a mais simples. Então, a definição é 4, que é a questão de união. União. Né? O que é a união entre dois conjuntos? Então, dados A e B conjuntos, a união entre A e B, ou de A e B, é o conjunto. Então, a notação nossa, a notação que se usa é essa daqui, A união B,
que é o conjunto dado por todos os elementos, né? X, tal que o X, aí eu não vou colocar onde ele está, mas são todos os elementos X, tal que o X pertence a A, ou o X pertence a B. Aí essa palavra ou aqui, que ela é... Ela como fosse a nossa proposição, como fosse a nossa palavra que a gente usa em proposições. O ou é que isso, se isso não for verdade, então isso é. Ou seja, uma das duas coisas pode ser verdade e aí a proposição é verdadeira, né? É mais ou menos aquela concepção do ou que a gente colocou, que a gente definiu aqui, né? Lá em noções de lógica. Cadê? Nossa conectivo lógico ou aqui, né? Se uma das duas proposições, se uma das duas afirmações é verdadeira, então a proposição aqui é verdadeira. Ela só é falsa quando as duas são falsas. É mais ou menos isso. O elemento não pertence à união de A com B somente no caso em que ele não pertence nem a A e nem a B. Isso em diagrama de Venn seria mais ou menos assim, olha. Se eu tenho A e tenho B, então a união seria pegar tudo. Isso seria a união. A união com B. Definição 5. Definição 5. Interseção. Interseção. O que seria interseção entre dois conjuntos? Então, dados A e B conjuntos, e B conjuntos, a interseção seção de A e B é o conjunto aí a nossa notação é essa daqui, esse virado para baixo aqui, né? É formado por todos os elementos, tal que o X pertence a A e X pertence a B. Em diagrama de Venn seria mais ou menos isso daqui, olha. Tem um A e B aqui, A e B, a interseção é somente os elementos que estão aqui. A inter B. Ok? Então já são duas operações de conjuntos aí. Dá para definir uma certa outra que é a diferença. Definição. Definição 6. A diferença, que eu vou chamar de diferença, né? Diferença. Que é o seguinte, ó, dados A e B conjuntos, a diferença entre A e B entre A e B, agora tem importância, né? Quem você está falando primeiro, A e B,
ela é o conjunto. Gente, tem várias notações que pode aparecer para diferença. Uma que eu gosto de usar é essa daqui, olha, A tirando B. Ou também você pode usar essa daqui, A menos B. Isso aqui são todos os elementos, tal que o X pertence a A e X não pertence a B. Uma notação aqui de diagrama de Venn seria mais ou menos isso daqui. A diferença são esses elementos aqui. Né? Essa aqui é a diferença AB. Que, na verdade, pode ser usado assim também, A menos B. A gente pode definir também... Naturalmente, a gente pode falar de A menos B, né? B menos A. Podemos pegar B, excluir A. B menos A. Então, seriam todos elementos, tal que o X pertence a B e o X não pertence a A. Ok? Eita, ficou escuro aqui. Deixa eu apagar aqui. Acho que eu sei por que aconteceu isso. Que A o diagrama de Venn seria mais ou menos... Aqui temos A, aqui temos B. Então, a diferença seria essa daqui agora. B tirando A, que é B menos A. Então, temos a diferença. Uma coisa que eu posso usar aqui é o seguinte, olha. Se estamos trabalhando com... Estamos trabalhando com o conjunto universo. Quando eu falo conjunto universo, gente, é um conjunto que a gente está falando assim, olha, eu estou trabalhando nesse conjunto, e quando eu falo sobre elementos, eu estou falando dos elementos desse conjunto. Por exemplo, eu estou trabalhando com um conjunto universo, o conjunto dos números reais. Então, todo elemento que eu trabalho ali pertence aos reais. Ou o meu conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, então eu estou trabalhando com esse conjunto. Então, se estamos trabalhando com um conjunto universo, eu vou chamar de U, universo U, então, o complementar mentar de um conjunto, o conjunto A é o conjunto, é o seguinte conjunto. O complementar é o seguinte, ó, é A complementar. Tá? Esse A complementar, na verdade, é você pegar o conjunto universo e tirar A. Ou seja, né? O conjunto universo tirar A. Então aqui fica bem claro como escrever isso em uma propriedade, né? Seria isso daqui, olha. São todos os elementos
são todos os elementos pertencentes a U, tal que o X não pertence a A. E aí até dá para deixar uma afirmação aqui na frente, olha, o X pertencente a U, porque eu já estou trabalhando como o U como universo. O A eu sei que está contido em U, então porque o nosso U é o conjunto universo. E podemos colocar isso num diagrama assim. Ah, eu tenho aqui o meu U, esse é o conjunto U, né? Meu universo aqui eu tenho um A. Vamos supor que eu estou com um A aqui. Esse é meu conjunto A. Então, o A complementar é o que está fora de A. Esse aqui é meu A complementar. Ok? É o que falta em A para ter U. Então está aí. E aí eu posso colocar assim, várias proposições aqui. Eu vou colocar proposição. Opa. Algumas afirmações. Proposição. Deixa eu ver. Proposição 7. Sejam A, B e C conjuntos. Vou colocar até D. Vamos ver se dá para usar o D também. A, B, C e D conjuntos. Conjuntos. Então vale. Valem, né? Vamos colocar assim. Bom, já vale várias coisas, assim, que com relação ao conjunto vazio. Por exemplo, já vale que a união com o vazio é igual a interseção com o vazio é igual ao vazio, e por aí vai, né? Tá. 2. Eu vou fazer a mesma afirmação que essa daqui quase. Se B está contido em A, então A união B é igual a A e A inter B é igual a B. 3. Agora propriedades meio que algébricas, olha. A inter B é igual a B inter A. A união com B é igual a B união com A. Meio que comuta essas operações, né? Essas operações de conjuntos. 3. Opa, 4, né? Uma que eu posso fazer é que se U é um conjunto universo, então o complementar do vazio é igual a U. Uma afirmaçãozinha boba, mas ela é pertinente às vezes.
Além disso, né? Vou colocar assim, eu vou colocar nessa daqui ainda. E se eu estou com o universo, se eu quero pegar o complementar, é, se eu quero pegar, por exemplo, deixa eu ver. Que uma diferença entre dois conjuntos, A com menos B, é igual o... Deixa eu ver, é igual o A interseção, interseção com B complementar. Consegue enxergar isso, gente? Teria como montar o diagrama, professor, desse último? Então, o diagrama seria mais ou menos assim, né? Se a gente está aqui com... deixa eu só colocar aqui uma seta. A gente está com aqui um conjunto universo, né? Aqui temos Certo. A e B. A e B. A interseção, ou A menos B, seria isso daqui. Tudo bem? Beleza. A menos B. O que seria o complementar de B? O complementar de B seria essa parte de fora aqui, né? Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, só para a gente... Ctrl C, Ctrl V. Então, tá aqui. Deixa eu só apagar essa parte aqui que eu coloquei. Aqui. O que seria o complementar de B? O complementar de B, se eu colocar em azul, assim, o complementar de B, se eu colocasse em azul, seria isso daqui, né? Pegaria até o A aqui junto, né, Léo? Né? Isso aqui seria o complementar de B. Então, o que está de azul é o complementar de B, né? Agora, o que é o A? O A, eu vou colocar em vermelho. O A está aqui. Isso aqui, então, seria o quê? O que aparece em azul e vermelho é a interseção, né? Isso aqui é a interseção de A com o complementar de B. E é exatamente isso que a gente tem ali, né? Aham. Consegui visualizar. Obrigada. É exatamente isso que tem ali. Então são iguais mesmo, né? Uma fica mais limpinha, a outra fica um pouquinho mais suja, né? Então vou só colocar uma seta aqui que separa as coisas. Aqui está a diferença e aqui está a concepção do complementar. 5. O interessante é essa, ó. A inter B união com C, isso daqui é igual a inter B união com A inter C. Concordam? 6.
A união com interseção. Dá para fazer o mesmo? A união com B, inter A união com C? O que mais a gente pode afirmar aqui quanto a conjuntos? Alguém lembra de alguma proposição interessante sobre isso? Deixa eu fazer uma aqui, ó. Apesar que eu não usei o D, né? Então eu vou tirar o D aqui, que não precisou dele. Da nossa afirmação. Se A está contido em B, então, usando aquela afirmação ali, B menos A é igual tipo assim, olha, o A está aqui dentro, né? Então, B menos A seria essa parte de fora, só. É o A e o complementar de... É o B e o complementar de A? B complementar de A? Se o A é subconjunto, se tirar o A, então vai ficar o B e o complementar de A, né? Mas estou tirando só de B, né? Aí seria mais ou menos... seria isso daqui, né? O B intercomplementar de A. Isso. Não, eu posso afirmar o seguinte, então. Então, o complementar de B está contido no complementar de A. Né? Aqui, é claro, eu estou supondo que tem um conjunto universo, né? Conjunto universo U. Uhum. Eu vou só colocar a observação aqui. Supondo que A e B estão contidos em um conjunto universo U. Gente, olha, eu vou deixar que vocês realizem essas demonstrações, né? Até mesmo para vocês pensarem como escrever isso. E eu acho que eu vou parar por aqui por hoje. Na verdade, eu queria fazer mais uma ideia aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vou deixar só essa parte, para vocês pensarem e tal. Eu vou tentar fazer uma lista de exercícios. Hoje ainda. Se eu conseguir, eu posto para vocês uma lista de exercícios complementares, tá? Então, demonstrações aqui. Demonstrações eu vou deixar como exercício, tá? Para vocês pensarem aí como demonstrar isso, ou até procurarem nos livros, ver como que o processo de demonstração dessas coisas aparecem. E se vocês procurarem em livros também, no livro até nas referências, você vai acabar encontrando muito mais exercícios, contra-exemplos dessas coisas, seria interessante vocês olharem e estudarem bem essa coisa aqui. Porque na próxima aula eu já vou passar mais ou menos para produto cartesiano e possivelmente já vou entrar em relações, tá? Em relações de conjuntos. Então eu vou parar por aqui, gente, hoje. Não vou me alongar muito. E é isso. Eu vou deixar esse tempo para vocês olharem, ver se conseguem fazer como exercício.
E se tiver alguma dúvida, pode trazer na terça que vem. Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Não, professor. Muito obrigado pela aula. Valeu, Valeu. professor. Valeu, Alex. Valeu, Então- professor. Bom dia. Valeu, Gemerson. Então é o seguinte, bom final de semana para vocês e a gente se vê na terça que vem, tá? Bom final de semana até terça. Até terça, Daniela. Valeu pela aula,